Olá, sejam bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que é, ao mesmo tempo, épica e super trágica. A saga de 200 anos do Reino do Norte de Israel. Sabe, é uma história cheia de poder, de corrupção, de profetas corajosos e de um colapso que, olhando para trás, parecia que estava escrito nas estrelas. E o coração de toda essa história está nessa pergunta aqui, que é, no mínimo, intrigante. Pensa comigo. Um reino, 200 anos de história, 19 reis. 19. E porque nenhum deles foi considerado bom, tipo, nenhum mesmo. Como isso é possível, né? Para a gente entender como a casa caiu, a gente precisa voltar lá pro comecinho de tudo. Olha, tudo começa com o que a gente pode chamar de pecado original do reino. A raiz de todo o problema, sabe? Não estava lá no último rei, na beira do abismo, não. Estava no primeiro. Foi uma falha, um erro de projeto que foi colocado na própria fundação do reino desde Dian. Então, a coisa foi assim. Depois que o famoso rei Salomão morreu, o reino se partiu em dois. Jeroboão I virou o rei da galera do norte. Só que ele tinha um problemão político nas mãos. O centro da fé de todo mundo, o templo, ficava lá em Jerusalém, que era a capital do reino inimigo, o do sul. Ele ficou com medo de que, se o povo dele fosse para lá adorar a Deus, a lealdade política ia junto, sabe? Qual foi a solução dele? Simples. Criar uma religião alternativa, uma religião de Estado que fosse mais conveniente para ele. E essa solução dele entrou para a história como o pecado de Jeroboão. E olha, isso não foi um erro pontual, um deslize. Foi um sistema completo, uma mistura, cara, super tóxica de política com religião que acabou virando o DNA defeituoso do Reino do Norte. Daí pra frente, todo rei que apareceu foi comparado com esse erro original. Ok, mas como é que esse sistema funcionava na prática? Vamos lá. Primeiro, o Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro e colocou um em Betel e outro em Dan. A ideia, supostamente, não era substituir Deus, mas sim dar ao povo algo visível, como se fossem pedestais para o Deus invisível. Só que isso quebrava um mandamento central, né? Segundo, ele criou um sacerdócio paralelo com gente que não era da tribo de Levi, que era a tribo tradicional dos sacerdotes. E terceiro, ele até mudou a data das festas sagradas. Basicamente, ele criou do zero um sistema de fé paralelo. Olha, não vai dar pra gente analisar um por um dos 19 reis, senão a gente ficaria aqui o dia todo. Então vamos focar em 4 que são tipo os piores entre os piores, sabe? Eles representam perfeitamente a decadência do reino. A gente começa com o próprio Jeroboão I e seu pecado original. Depois vamos ver a corrupção total de Acabe, o fanatismo meio capenga de Jeú e, por fim, a prosperidade podre da época de Jeroboão II. Cada um deles é um degrau nessa escada que leva para o fundo do poço. Beleza, agora vamos avançar um pouco no tempo. A gente chega na dinastia de Onri. E esse foi um período, olha só que loucura, em que o reino chegou no seu auge de poder e riqueza e, ao mesmo tempo, no seu ponto mais baixo de fidelidade a Deus. Aqui o buraco é bem mais embaixo. O problema já não era só os bezerros de ouro. O rei Acabe, que era filho de Onri, fez uma jogada política. Casou com Jezabel, uma princesa fenícia, para firmar uma aliança. Isso até trouxe grana e estabilidade, mas Jezabel não veio sozinha. Ela trouxe na bagagem a religião dela, o culto a Baal, o deus da tempestade, da fertilidade. E não era só uma questão de cada um na sua, não, não. O culto a Baal virou a religião oficial da corte, do governo. E o mais incrível é que isso não é só uma historinha da Bíblia, não. A arqueologia está aí para provar. As escavações lá em Samaria, que era a capital, encontraram peças de marfim, sabe? Placas super bem trabalhadas, um luxo absurdo. É exatamente o tipo de ostentação que os profetas como Amós denunciavam. De repente, a história vira algo que a gente pode, tocar. E se você quer entender o tamanho do conflito cultural que isso gerou, a história da vinha de Nabote é perfeita. Resumindo, o rei Acabe cismou que queria a vinha de um cara chamado Nabote. Mas o Nabote disse não, porque pela lei de Israel, a terra era uma herança sagrada da família, um presente de Deus. A Jezabel, que veio de uma cultura onde o rei é dono de tudo e pega o que quer,
simplesmente não entendeu essa lógica. Para ela, foi tipo, como assim não? Então ela armou um plano, acusou Nabote falsamente e mandou matá-lo para pegar a terra. É o choque brutal de dois mundos, a lei de Deus contra a tirania absolutista. Essa corrupção toda de Acabe e Jezabel foi tão, mas tão extrema que, claro, provocou uma reação igualmente extrema. E é aí que entra em cena Jeú, uma das figuras mais violentas e, sinceramente, mais complexas de toda essa história. Um cara que veio para ser um reformador, mas cujo zelo, como a gente vai ver, não foi o suficiente. Jeú foi ungido pelo profeta Eliseu com uma missão bem direta: acabar com a dinastia de Acabe e varrer o culto a Baal de Israel. E, cara, ele levou essa missão a sério. Ele executou a tarefa com uma violência, assim, impressionante. Ele exterminou toda a família real e depois, numa armadilha genial e terrível, juntou todos os sacerdotes de Baal num templo e matou todo mundo. E, de novo, a arqueologia vem para dar um tapa de realidade na gente. Existe um artefato assírio chamado Obelisco Negro. E numa das imagens desse obelisco, o que a gente vê? Um rei de Israel ajoelhado pagando tributo para o rei da Síria. A inscrição identifica o cara, Jeú. Pensa na ironia. O grande reformador, o cara que limpou o país, ali, de joelhos, submisso a um poder estrangeiro. Então, qual foi a falha trágica de Jeú? Onde é que ele errou? Esse versículo aqui mata a charada. Ele destruiu Baal de Israel, ponto para ele, contudo, ele não abandonou os pecados de Jeroboão, os bezerros de ouro. Por quê? Muito provavelmente pelo mesmo motivo de sempre, conveniência política. Ele tratou um sintoma grave, que era o baalismo, mas a doença original, o sistema de adoração alternativo, continuou lá. Depois de toda essa fase turbulenta do Jeú, a dinastia dele, curiosamente, trouxe um longo período de paz e uma prosperidade nunca antes vista, especialmente no governo do bisneto dele, Jeroboão II. Mas era aquela prosperidade de fachada, sabe? Por fora, tudo lindo e brilhando. Por dentro, uma podridão que estava comendo tudo. O reinado de Jeroboão II foi, de verdade, uma era de ouro. O território de Israel se expandiu, a economia bombou. E adivinha? Temos provas físicas disso também. Arqueólogos encontraram os óstracas de Samaria. O que é isso? São basicamente recibos antigos, cacos de cerâmica usados para registrar entregas de vinho e azeite de oliva de luxo para o palácio. Ou seja, a elite estava nadando em dinheiro, vivendo no maior luxo. Só que, enquanto a elite fazia festa com seu vinho caro, uma voz dissonante se levantou. O profeta Amós. Ele não era da corte, era um cara simples. E ele olhou para toda aquela riqueza e viu que ninguém queria ver, a injustiça que sustentava tudo aquilo. Os ricos explorando os pobres, a justiça sendo vendida nos tribunais, e essa frase dele é um soco no estômago. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Basicamente, ele está dizendo de que adianta toda essa sua religiosidade e essa sua riqueza se não existe justiça. Essa prosperidade toda da época de Jeroboão II foi, na verdade, o último suspiro do reino. Foi o canto do cisne. Com a fundação moral e religiosa completamente corroída por dentro, o reino era como um prédio condenado. Só precisava de um empurrãozinho de fora para tudo vir abaixo. Porque o colapso, no final das contas, não foi por causa de um único erro. Foi a conta que chegou depois de 200 anos de problemas estruturais. Pensa bem, uma religião oficial que era mais política do que fé. Uma sociedade que sistematicamente esmagava os mais pobres. Uma violência política sem fim. Foram 9 dinastias em 200 anos. Imagina a instabilidade. E uma diplomacia baseada em traição e conveniência. O reino estava doente na sua alma, na sua essência. E o fim, quando veio, foi rápido e foi brutal. O Império Assírio, que era a superpotência da época, começou a avançar e não perdoou. Em 733 a.C., eles já tomaram a região da Galileia. Pouco tempo depois, cercaram a capital, Samaria. O cerco durou 3 longos anos. E em 722 a.C., a cidade caiu. Fim de jogo. O reino do norte de Israel simplesmente deixou de existir. E a gente sabe até os números.
Nos registros do próprio rei da Assíria, o Sargão II, ele se vangloria de ter deportado mais de 27 mil pessoas. E não era qualquer um, eram as elites, os nobres, os artesãos, os líderes. A estratégia era essa mesma, arrancar a cabeça do reino para que ele não pudesse se reerguer. A política dos assírios era essa: tirar a elite de um lugar e trazer gente de outros povos conquistados para ocupar o espaço. Essa mistura dos israelitas pobres que ficaram com todos esses estrangeiros deu origem ao povo que a gente conhece hoje como os samaritanos. E é por isso que, séculos depois, lá na época de Jesus, existia aquela tensão enorme entre judeus e samaritanos. A origem do conflito está aqui, nesse colapso. As consequências foram muito, muito duradouras. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que ecoa desde a queda de Samaria e chega até os nossos dias. A história do Reino do Norte é um baita estudo de caso, né? Ela nos força a pensar o que acontece com uma nação, qualquer nação, seja antiga ou moderna, quando a prosperidade dela se desconecta da justiça. O que acontece quando a riqueza cresce, mas a bússola moral se quebra. A resposta, como essa história nos mostra de forma bem trágica, pode ser o colapso total. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos.